Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim de mercado, analisando o que está acontecendo com o mercado do boi. Por enquanto, a estabilidade nas cotações ela impera. No entanto, a gente já vê alguns pontos mais positivos aí, principalmente no que diz respeito à expectativa de demanda. É claro que a gente já tem falado disso há muito tempo com vocês aqui no Notícias Agrícolas, de que a demanda poderia retomar. A gente começou falando disso em agosto, retomou isso em setembro, até agora aparentemente não aconteceu, pelo menos da forma que a gente gostaria, de forma que pudesse impactar aí na formação dos preços, principalmente da arroba. No entanto, a gente está entrando num período do ano e a gente vai falar sobre isso, muito importante para as vendas e a arroba pode pegar carona aí nesse movimento. Quem traz mais detalhes para a gente é Iberville Neto, diretor lá da HN Agro. Está aqui já o Iberville com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez e nos ajudar a entender ou trazendo cenários aí que podem ajudar a gente a entender possíveis movimentos de preços daqui para frente. E eu falei Olá. dessa tendência de último trimestre do ano de sempre ser bom, principalmente para o consumo, né, Iberville, consumo doméstico. Uma reação que a gente já estava esperando desde o início do semestre, que até agora efetivamente não aconteceu, pelo menos da forma que a gente esperava. A gente já vê uma reação acontecendo, óbvio, mas não a ponto de mexer com os preços, mas fica a expectativa para que esse último trimestre seja diferente. Por que pode ser diferente, Berville? Olá, Alexander. Olá a todos. É um prazer, Alexander. Alexander, o último trimestre, tipicamente, ele é de melhoria das vendas, né? E essa semana, como nós tivemos um número do varejo que veio um pouquinho abaixo das expectativas, e aí cabe uma ressalva que entre tantos e tantos indicadores econômicos que têm vindo sempre superando estimativas, esse veio um pouquinho aquém. Então, isso não muda a cara boa que a economia tem tido, pelo menos frente a esse passado de pandemia, de um passado mais crítico aí. Então, nós estamos há 11 semanas com queda nas projeções de inflação e há 11 semanas com aumento nas projeções de PIB. Mas, especificamente, essa questão do varejo veio um pouquinho abaixo das estimativas para os dados de julho ainda, tem um certo atraso, os dados do IBGE, e é um índice de vendas que veio um pouquinho abaixo. E aí nós fizemos uma análise do que acontece com esse índice de vendas do IBGE no último trimestre, que a gente sempre acompanha o mercado da carne, tem o seu melhor momento em dezembro, o melhor momento de escoamento no mercado doméstico, assim por diante. Mas a gente foi fazer uma conta de quanto isso melhora no último trimestre. Então a gente pegou o índice de vendas do IBGE de janeiro a setembro e fez a comparação da média do último trimestre com esse resto do ano, esse começo do ano. E nos últimos 21 anos, nunca houve queda no último trimestre em vendas de varejo. E aí a gente, tanto o varejo amplo, que é o varejo, esse índice que é mais falado, como quando a gente pega também as vendas, o volume de vendas ali de hipermercados, setor de alimentos e bebidas também. Então, historicamente, nem em 2008 com crise global, nem em 2016 com impeachment, nunca houve uma redução do volume de vendas nessa série, aí, pelo menos nos últimos 21 anos, nunca houve redução no último trimestre do volume de vendas no varejo. Tanto o varejo amplo, como o varejo focando em hipermercados, mercados, alimentos e bebidas. E daí você calculou essa média dos últimos anos e chegou a que número, Iberville? Quando a gente pega o varejo geral, todos os segmentos, o último trimestre, na média desses últimos 21 anos, o último trimestre teve um volume de vendas 18% maior do que a média, o índice médio de janeiro a setembro. Então, e quando a gente pega os dados de varejo de hipermercados, alimentos, bebidas, a melhoria é um pouquinho mais sutil, mas também ocorreu em todos os anos, e ela é de 12%. Então, o último trimestre, na média do último trimestre, nós temos 12% a mais de volume de vendas ali, de índice de volume de vendas, frente aos meses, aos 9 meses anteriores. E por que que esse ano pode
ter essa tendência, essa mesma tendência de crescimento, e com adicionais, né? Esse ano tem o efeito Copa do Mundo aí para ajudar, efeito eleição aí para ajudar nesse crescimento. Enfim, não dá para a gente imaginar que vai ser diferente, né, Iberville? Isso, Alexandre. A gente tem as eleições, que vão, o primeiro turno agora no começo desse último trimestre, depois se tiver segundo turno. Na verdade, tem segundo turno, né? Nem que seja estadual, a gente está todo mundo de olho na eleição federal. E, e aí a expectativa se soma ainda com o movimento de Copa do Mundo, que a Copa do Mundo geralmente ocorre no meio do ano. Esse ano ela vai ser ali na reta final, se somando a esse cenário de último trimestre. A Copa do Mundo por si só ela não faz milagre, mas são alguns dias ali de uma população que vem em alguns anos de movimentação um pouco mais restrita. Então, esse final de ano de 2021 é um final de ano depois de 2 anos aí bem mais com limitação bem maior aí de movimentação, de festas, de juntar família, etc. Então, E melhor eu diria que ainda, e melhor ainda se a seleção for avançando, né? Chegar na final, sim, né? sim, isso aí é a nossa torcida, né? Que daí os churrasquinhos se reproduzem aí, enfim, o consumo ganha uma dinâmica diferenciada aí. Muito Sim. bem, a gente entendeu então que tem potencial de aumento de consumo interno nesse último trimestre. Mas esse potencial de aumento de consumo interno chega na arroba, Iberville? Alexander, o que nós temos observado, vamos dizer, atualmente e esses últimos meses aí atípicos, por que eu digo atípico? A gente está na fase do ciclo de baixa, fase de maior oferta, uma oferta crescente pelos investimentos dos últimos anos, então não era esperado uma arroba explodindo em 2022, mas a entre-safra ela ocorre de maneira um pouco mais tímida, mas ocorre geralmente todos os anos. É, em fases de alta ou fases de baixa. Então, essa valorização na segunda metade do ano, ela é algo ela é esperada mesmo em momentos de oferta geral de gado maior, como nós temos observado em 2022. E também, só um parênteses, a oferta aumentou, mas a gente ainda está no menor patamar, no segundo menor patamar desde 2011. Então, ela está maior do que em 2021, a oferta de gado nos dados oficiais, mas Uhum. ainda no segundo menor patamar. Então, não está com uma oferta abundante do ponto de vista anual. Houve essa concentração, houve esse termo a indústria mais bem programada, essa pressão atípica que nós temos observado já há mais de mês, né, alguns meses. Mais recentemente, a arroba tem trabalhado mais de lado. E aí, ou seja, isso já indica que isso, associado ao cenário de escalas um pouco mais enxutas, já indica que a oferta deu uma diminuída. Então, o pecuarista está segurando um pouco mais os animais dentro das possibilidades. É, as indústrias que tinham escalas muito alongadas estão com escalas ainda alongadas e outras que tinham escalas mais moderadas já estão comprando ali para o curto prazo. Então, as escalas elas continuam variando muito, mas o patamar em geral ele diminuiu. Isso é positivo. E aí a gente soma a isso o cenário de exportações em bom ritmo. E então a pedra no sapato da arroba hoje é o escoamento. A gente teve uma melhoria de escoamento nesse começo de setembro. Agora a gente está na segunda quinzena, que é um pouco mais calma, mas esse escoamento doméstico ganhando ritmo na reta final do ano, eu acredito que vai ser a virada de chave para a precificação do boi gordo. A gente já Só uma. falou sobre isso, né, Iberville, desse estoque de carne que se formou e que precisava enxugar esse estoque antes de ter uma reação aí nos preços. Aparentemente, esse enxugamento já aconteceu? Que tipo de informação dá para a gente trazer aí? A gente tem alguns indicadores que apontam para alta nesses primeiros 15 dias de setembro, considerando os preços da carcaça. Ou outras referências estão um pouco mais de lado, mas eu diria que o cenário de oferta de carne deu uma melhorada não, uma enxugada nesse começo de setembro frente aos meses anteriores. A gente ainda não está com o mercado puxando aí no atacado, puxando por valorizações, até porque isso não é muito comum na segunda quinzena do mês. Uhum. É,
mas eu diria que pensando em atacado, em equilíbrio de oferta e demanda, a gente está com um momento um pouco menos frouxo do que estávamos em agosto, por exemplo. Muito bom. Bom, então a gente entendeu o comportamento ou a expectativa para o consumo interno, mas e as exportações? O que a gente tem visto é uma redução dos preços da carne no mercado internacional. Isso de alguma forma está tirando rentabilidade dos frigoríficos, das indústrias exportadoras, Iberville? Alexander, quando a gente pega o preço médio da carne, ele vem caindo nos últimos 3 meses, agora parcial de setembro também, ele caiu então em julho, agosto e agora na parcial de setembro, mas como o boi vem caindo e o dólar agora com essas últimas, vamos dizer, sinalizações do Banco Central americano, ele tem trabalhado mais em alta de novo. A arroba brasileira ela está no menor patamar em dólares e em reais também desde o final do ano passado. Então, e a gente tem um preço médio da carne bovina exportada que foi maior do que o mesmo mês do ano de 2021 em todos os meses. Então, quando a gente pega o preço médio da carne bovina em dólares esse ano, em janeiro ela foi maior que janeiro de 2021, fevereiro, março e assim por diante. E setembro também vai ser se continuar com essa média diária. Então, com essa média parcial, né? Então, apesar de preços em dólares estarem menores do que nos últimos meses, a arroba também cedeu. E isso melhorou o quê? Melhorou a margem do frigorífico quando a gente compara preço da tonelada exportada versus preço da arroba. Ela está em torno de, considerando o preço do fechamento do boi de ontem, ele está em torno de 109 arrobas, a gente faz essa relação. Quantas arrobas seria possível de comprar com uma tonelada de carne exportada? Então a gente transforma tudo para dólar ou tudo para real e faz essa relação. Atualmente está em 109 arrobas, considerando esse preço de ontem aí do boi gordo e o parcial de setembro. Isso é E bom, essa Iberville? é a melhor relação dos últimos 27 meses. Nós tivemos o mês passado foi um pouquinho abaixo, mas também historicamente interessante. E nos 2 meses anteriores ali, então em agosto tinha sido um pouquinho menor, mas junho e julho elas foram de 108 arrobas, que também foram as máximas aí em 20 e tantos meses. Então agora a gente está superando esse bom momento recente que ocorreu aí em junho e julho. Ou seja, apesar de um recuo nos preços no mercado internacional, o resultado da indústria é positivo porque também a arroba caiu por aqui. Isso significa, na prática, que a demanda tende a continuar. Se é lucrativo para as indústrias, eles vão continuar consumindo, certo? Isso, enquanto tiver fluxo de venda para fora, que a gente não espera que isso mude no curto prazo, lá para o final do ano, China costuma tirar o pé por questão de ano novo chinês e etc. Mas ainda tem um tempo de venda aí. E depois nós temos Oriente Médio com Copa do Mundo. Depois também essa carne já tem que ser direcionada no curto prazo, né? Mas todas essas, vamos dizer, essas movimentações aí de melhoria de margem, elas aumentam a demanda da indústria ao máximo possível, desde que haja como escoar essa carne lá fora. Então, espaço no resultado da indústria para carne exportada está historicamente bom. Ô Iberville, agora o que a gente pode esperar da China? Eu pergunto da China porque é o nosso principal comprador, continua sendo, enfim, e deve continuar sendo aí também o nosso principal comprador. Mas o próprio USDA já tinha sinalizado uma possível redução, né, da demanda chinesa, isso para o ano que vem, mas enfim, principalmente de carne bovina. Isso chega a ser um problema? Como é que você analisa isso? Enfim, quais as informações que você tem? Será que a China vai desacelerar as compras? Alexander, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos é uma bela de uma fonte, né? Mas eu discordo um pouco dessa visão. Eu diria que as compras chinesas elas têm espaço para se manterem em bons patamares. Eu não diria que a gente vai ter queda. Eu diria que talvez a gente não vá ter esse ritmo de aceleração dos últimos anos.
Então, a nossa percepção aqui seria mais no sentido de uma estabilização ou um crescimento mais sutil, ou se for queda, uma queda sutil, mas uma coisa mais no sentido de essa carne entrou na realidade dos chineses e essa carne ela vai ser mantida aí, porque por um lado a China passou por lockdown, passou por crescimento menor, mas por outro lado eles têm uma massa populacional entrando em classe média, melhorando de situação financeira, o que gera consumo muito grande. E um ponto aí para subsidiar essa linha de raciocínio é que no começo do ano, agora em março, eu estou batendo o olho no gráfico aqui, em março a gente teve preços do suíno na China em patamares próximos da pré-peste suína africana, ou seja, lá antes de 2018. Ou seja, a carne suína chegou a patamares tão competitivos como era historicamente, e a carne bovina continuou sendo demandada e as compras da carne brasileira só batendo recordes. Então eu diria que ela entrou no gosto do chinês. Uma acomodação pode ser esperada, talvez seja o nosso cenário aqui base no momento, com as informações que temos, mas eu diria que não há espaço aí para grandes ajustes dessa demanda chinesa, ou pelo menos não é o nosso cenário esperado. E eu baseio nessa situação, que o preço da carne suína, em alguns meses atrás, ele passou por momentos equivalentes aos da pré-peste suína africana. Agora, ele já subiu bem e a gente está com patamares aí de preços da carne suína em alguns momentos, dependendo da moeda também, porque a gente às vezes analisa a carne suína pensando no real para ver a nossa atratividade lá fora, outras vezes em dólar e assim por diante, mas ela já subiu bem aí, alguma coisa em torno de 30% frente às mínimas que foram observadas. Uma conta meio de olho aqui. Ou seja, a carne bovina segue competitiva e, como você falou, segue no gosto do chinês aí, o que traz para a gente uma perspectiva de continuidade das compras. Mesmo que desacelere no final do ano, o que é normal, né? Que todo ano acontece lá para dezembro, mas a China continua como um grande parceiro comercial do Brasil aí, diante dessa perspectiva do mercado internacional. Muito bem, Iberville. Então a gente viu que tem um mercado interno com grande potencial de melhora, principalmente no último trimestre. A própria sinalização do varejo mostra isso, o histórico do varejo mostra isso. A gente tem um mercado internacional que continua dando lucro, dando margens positivas aí para as indústrias. Agora, falta a gente analisar a oferta, Iberville. Será que a gente pode ter alguma surpresa de oferta aí no último trimestre? Alexander, considerando essa pressão fora de época, os relatos que a gente tem é de que alguns confinamentos menores, alguns confinamentos aí que compram o gado e fazem a operação, não aquele confinamento que vem dentro de um sistema mais amplo, né? Tem comprado menos, tem diminuído essa reposição. Os confinamentos maiores acabam que eles já têm essas programações um pouco mais feitas, tanto de preço, de venda, termo e etc. Mas eu acredito que haja impacto dessa pressão dos últimos meses na oferta dos próximos meses. Até algumas pesquisas de confinamento que foram divulgadas essa semana, se não me engano, uma pesquisa da DSM fala em alta de 2% do confinamento, o que é uma alta muito abaixo dos aumentos que eles costumam observar ano a ano. Porque o confinamento é aquela coisa, ele tem essa tendência de acréscimo e nos anos mais desafiadores ele aumenta menos ou cai um pouco, né? Mas assim, ele é um viés de aumento desse confinamento ano após ano, aí, que nem a gente observa para a ETF. Anos de preços de bezerros bons, a ETF sobe mais. Anos ruins, ela fica praticamente estável, porque é uma tecnologia que tem adicionado aí benefícios gerais ao resultado da propriedade. Então, eu faria essa ponderação. Quando a gente pega os dados do IMEA, ele ainda fala de uma queda de 20% no volume de gado confinado na comparação com o mesmo período do ano passado. Só que esses dados do IMEA, eles foram divulgados em agosto com uma pesquisa feita em julho. Então, a gente ainda tem
tem que acompanhar aí o próximo levantamento de confinamento que sai nos próximos meses também. Então, Eu diria que a tendência é de um mercado menos ofertado, é, para resumir, né? isso que eu ia concluir. Então, tecnicamente, ou aparentemente, a gente pode ter uma oferta mais comedida, digamos aí, para o último trimestre, o que reforça essa teoria de preços com possibilidade de alta, certo, Iberville? Para arroba? Sim, sim. Vamos lá, oferta possivelmente mais tímida, ou deixando de incomodar um pouco, demanda doméstica no seu melhor momento e demanda internacional Dando também com lucro, né? margem e com bons volumes, provavelmente diminuindo, mas mais lá para o final do ano, mas vamos dizer, talvez novembro e dezembro ali dando uma acalmada, pensando na sazonalidade do ano novo chinês da China. Muito bem. Então, perspectivas boas, vamos torcer para que se concretize, né, Iberville? Porque a gente já vinha com essa expectativa já há algum tempo, principalmente com essa questão aí dos auxílios, o pessoal estando recebendo mais, enfim, tendo a possibilidade de gastar mais aí, mas talvez até por entendimento, né, do setor. Talvez esse primeiro momento de recebimento do setor foi para pagar dívida, foi para ajustar ali a vida, enfim. E quem sabe agora no último trimestre, de fato, ele entra na economia para fazer esse giro que é tão necessário aí para dar mais impulso aí para a atividade econômica e o boi não fica de fora, né? É a nossa torcida, Alexandre. A gente quer ver a cadeia fluindo aí, porque venda de carne boa é boa para a cadeia como um todo, né? É, Não necessariamente repassada na mesma magnitude sempre, mas o varejo escoando bem, mal nenhum a cadeia pode fazer, né? é isso aí. Iberville Neto, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação, sempre trazendo dados muito pertinentes para as nossas análises aqui. E você viu, o Iberville fez as contas dos últimos 20 anos e não teve nenhum último trimestre do ano com redução de consumo. Pelo contrário, sempre teve um acréscimo de consumo quando se compara aí com os primeiros meses do ano. Vamos torcer para que esse ano a história se repita. Obrigado, Iberville, e volte sempre. Obrigado, Alexandre. Um abraço a todos e seguimos aqui na torcida. É isso aí. Tá aí, Iberville Neto, HN Agro aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos aos preços, vamos ver como estão os negócios lá na B3, Mercado Futuro em São Paulo, de olho na tela. A gente tem um outubro trabalhando nesse momento a R$ 306,90, com uma queda de 0,26%. Novembro, R$ 314,95, caindo 0,35%. Dezembro, está aí positivo, mas a referência é o fechamento de ontem, portanto 317,25 não condiz com a movimentação de hoje ainda. O indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 291,60, também registrou uma queda aí de 1,62%. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e audiência. Daqui a pouco tem mais novidades para você. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.